Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade à minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Divina vontade, reina na minha vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando as meditações do volume 7. A última meditação, a gente foi falando sobre a constância, né? O que Jesus explica no livro do céu sobre a constância. E dando continuidade, tem o trecho de 9 de fevereiro de 1906. A união de nossas ações com as de Jesus é garantia de salvação. Continuando meu habitual estado, vi a sombra do bendito Jesus, todo aflito e quase em ato de mandar castigos, e ao vê-lo disse: no modo como está, quem poderá salvar-se, não só dos castigos, mas também da própria salvação? E ele, mudando aspecto, disse: minha filha, a união das obras humanas com as minhas é garantia para salvar-se, porque se duas pessoas trabalham no mesmo terreno, o trabalho naquele terreno é garantia de que ambas deverão colher. Assim, quem une suas obras com as minhas é como se trabalhasse em meu terreno, portanto não deveria colher no meu reino? Talvez você deva trabalhar junto comigo em meu terreno, e você deve colher em um reino estranho a mim. A certeza não, peraí. Talvez você deva trabalhar junto comigo em meu terreno, e você deve colher em um reino estranho a mim? Quer dizer, né, se ela trabalhar com ele, no terreno dele, ela vai colher um reino estranho a Jesus, né, se é no terreno dele. Aí ele fala, certamente não, né? Quem colhe de mim, recebe de mim. É isso que quer dizer. Quem colhe no terreno divino, colhe do divino, né? Não é algo estranho a ele, né? É algo dele, é ele mesmo, né? Algo que ele fez, é o reino que ele oferece, que não é indiferente a ele. Ao contrário, não é nada estranho a ele, né? Totalmente o que ele quer de nós, né? Então, as nossas ações unidas às de Jesus são ações divinas. Entendeu? Porque às vezes, o que acontece na vontade humana? É aquela pessoa que semeia um terreno infrutífero. Não tem fruto. Tudo que a pessoa faz sempre vai produzir um efeito ruim. Mesmo que seja algo até bom, mas vai ter sempre vontade humana, vai ter sempre uma picuinha, vai ter sempre alguma coisa. A pessoa sempre vai vai colher algo para si mesma. Então, são sempre obras vazias, porque o fim único deve ser o amor a Deus. Se o amor a Ele não é o fim único, se tem outros fins, interesses, essas coisas, então são obras infrutíferas, né, que não vão produzir para uma dimensão de salvação, mas a não ser para a pessoa mesmo, para um ganho pessoal da pessoa. E o Senhor nos chama a semear junto com Ele, no terreno dele, com Ele, no terreno do reino. Então ele está nos chamando a trabalhar junto com ele, unir as duas pessoas, a humana e a divina, que é nós e ele juntos trabalhando ali, porque aquilo que a gente vai colher vai ser benéfico e garantia para os dois. Qual que é a nossa garantia? De estar fazendo a vontade de Deus, a felicidade de ver a glória de Deus acontecer. E por bem divino é a salvação, né, gente? A salvação das almas, o reino de Deus acontecer, que é a coisa mais importante para a nossa vida. Então,
né? Quais são os sinais de quem vive com o seu próprio reino, vamos dizer assim, quem trabalha na sua própria terra, assim, com as suas obras humanas? Inconstância, né? Uma hora você faz, outra hora você não faz, porque você faz conforme seu sentimento, sua disposição, o seu humor. Contrariedades, quando vem as contrariedades, você rapidinho deixa de fazer aquele bem que você se propõe. Instabilidade mesmo em fazer o bem, né? Você ora tem aquele ânimo, ora não tem, você é muito instável, qualquer coisa que acontecer, você para de fazer aquilo, mesmo as coisas boas, né? Mesmo as obras boas. Amor próprio, né? Você vai sempre esperar ser elogiado, ser reconhecido, ser favorecido de alguma forma, senão você vai ficar se sentindo prejudicado e não vai fazer mais, porque vai sentir que não foi tratado como você se julgou merecedor. Então você sempre vai estar querendo alguma coisa para você, vai ter um olhar sobre você. Tudo que a gente faz pra gente mesmo é carregado de um olhar que a gente tem sobre nós mesmos, um sentimento que a gente tem de querer receber recompensa, muito forte isso dentro de nós, né? A gente foi educado desse jeito, né, para receber recompensa, é algo que está lá dentro, assim, que foi enraizado, né, desde a nossa história, lá no início, né? Eu falo como professor, eu posso falar, né? A gente, como professor, também comete essas falhas e agora aprende que a domar esse mal, né? A não permitir mais que as coisas sejam dessa forma, né? A contornar, né? Mas assim, que a gente aprende a recompensar mesmo na sala de aula, por exemplo, a gente recompensar a criança, né? Aí muitas das vezes elas só fazem para ganhar uma recompensa, né? Ganhar um favor que a professora promete, né? Uma promessa que a professora faz, né? Vou te dar uma estrelinha no seu caderno, vou colocar um adesivo bonito no seu caderno se você fizer a lição direitinho. Se você fizer tudo direitinho, vai ganhar parabéns. Então, precisa receber. E essa certeza de que vai receber, de certa forma, traz para a pessoa um ânimo. E ela fica na expectativa, né? Esperando receber isso, receber. E fica ansiosa para receber isso, né? E fica só ali naquela expectativa, não vê a hora de receber, é o que motiva, né? Mas isso por um primeiro momento, tudo bem. Mas depois a pessoa tem que aprender que nem sempre vai ser assim. Ela tem que aprender por amor, né? Talvez a pessoa vai, às vezes, porque precisou ser empurrada por uma situação assim. Então, o que o senhor me coloca é isso, que às vezes ele permite essas coisas pra gente ser empurrado, né? Porque é algo assim tão do nosso dia a dia, que a gente tá tão acostumado com aquilo que não vê nem com maldade às vezes, entendeu? A gente vai mesmo, porque foi assim meio que enraizado assim dentro de nós isso, né? Mas depois a gente aprende a desapegar dessa realidade depois que toma consciência. Então, dentro da sala de aula, como que eu posso trabalhar isso? À medida que a criança cria consciência de que ela precisa, tudo que ela precisa fazer pelo próprio bem dela, que ela precisa aprender sem esperar recompensa, né? Sem esperar, por mais que tenha essa questão da nota, mas a nota é uma forma de avaliar aquilo ali, mas o que importa, o que vai importar é a disposição dela, o amor com que ela vai fazer, que vai mudar a vida toda dela, porque ensinar para a criança que enquanto ela está ali, ela está sendo avaliada por mim, então eu vou avaliar ela e vou dar os pontos pelo que eu vejo, mas que ela tem que aprender a ser assim quando ninguém vê ela. A criança precisa obedecer os pais quando os pais não estão vendo, não é? Você tem que falar isso com seu filho, né? Você tem que aprender a amar quando ninguém está olhando. Quando tem alguém te olhando é muito fácil, né? Quando a mamãe vira e fala, não bate no seu irmão, cuida do seu irmão que eu só vou ali. Aí a mãe sai. Aí o menino vai e apronta e mais ou menos, né, se programa para quando a mãe chegar, já tá tudo ok, parecer que não aconteceu nada. Então, assim não dá, né? Assim a criança tem que aprender que aquela palavra ali, ela tem que fazer valer
apesar de qualquer coisa, a mãe olhando ou não. E se a mãe também não elogiar pelo comportamento, até começar a aprender a abstrair dessas coisas desde pequena, a fazer esses desapegos. E Jesus pede a gente para incentivar as crianças desde pequena já começar a ter esse processo de desapego, né? Não é à toa que agora, né, teve a inspiração dos 31 dias para as crianças, para já ensinar elas a viver a divina vontade de criança. Todos são chamados, né, a divina vontade. Todos, todos, todos. E é bom a gente incentivar as nossas crianças já, a questão do desapego, a questão de não fazer nada esperando recompensa, elogios. A professora elogiar o trabalho que a criança fez, ótimo. Se não elogiar, né, a criança tem que entender que ela fez a obrigação dela dentro da ordem de ter feito aquela tarefa e pronto. E ela deve fazer, apesar de, né, recebendo ou não recebendo, isso não importa, que ela tem que entender que ela fez o que deve ser feito e pronto, né? Então a gente está numa sociedade em que as pessoas exigem ser amada, exigem ser recompensada, exigem ser notada de todas as formas, exige muita coisa. É um olhar sobre si e é cada um com esse olhar sobre si, né? E aí vem também as divisões na sociedade, formação de grupos com a ótica de pensamento, porque o problema é que as pessoas estão... O problema das pessoas é a ter opinião, né? Vamos falar a verdade, né? Ter opinião, né? Porque essa razão, esse conhecimento a gente tem que levar para a ótica divina, né? De buscar a vontade de Deus. Mas quando o ser humano fecha em si dentro dessa sua razão e acha que tudo o que ele tem é o que ele pensa sobre si mesmo e sobre tudo, e fecha dentro dessa ótica, aí cada um vai criando a sua... E seu isolamento, suas ilhas, né? E também tem os grupos, né, sociais, né? Na sociedade a gente vê grupos de diversas linhas de pensamento, né? Cada um pensando uma coisa diferente, cada um levantando uma bandeira diferente, e cada dia é uma bandeira nova que se levanta, é um grupo novo que aparece, né? É o LGBT, né? HIJKLMNOP e assim por diante, né? Daqui a pouco é uma sigla atrás da outra, é uma ótica atrás da outra, várias identidades, né? Vários grupos, várias coisas, vários pensamentos, e ora a pessoa pensa uma coisa, ora pensa outra, e quer brigar uns com os outros para defender, né? Para dizer eu tenho razão, o outro me dê razão, porque não basta a pessoa pensar aquilo, ela quer que todo mundo apoie ela quer que todo mundo aplauda ela, quer que todo mundo dê troféu para ela por causa daquele pensamento, sabe? Se a pessoa não convencer o outro, ela não fica em paz. Então a gente está num mundo assim, gente, que as pessoas estão querendo cada um semear dentro do seu próprio terreno ali, jogar a semente que vier dos seus próprios pensamentos, e sementes podres, só produzindo joio, enquanto o Senhor tem o trigo, né? O Senhor tem o trigo, tudo que a gente produz com Deus é trigo, dá realmente os frutos que Ele quer, né? Para o bem maior, que é a glória dele, não para fins humanos, fins egoístas, mas tudo que o Senhor nos ensina é a gente viver com propósitos divinos, e os propósitos divinos não são egoístas, não são com aquele olhar sobre nós, pensando em nós, sobre eu ganhar alguma coisa, mas é pensar no todo, né? É pensar no que Deus pensa, é querer o que Deus quer, é se importar com Deus, né? E hoje em dia são poucos mesmo os que pensam no que Deus se importa, né? São poucos os que perguntam, que procuram mesmo a vontade de Deus para qualquer decisão que tomam. São poucos os que têm a humildade de ajoelhar e falar: Senhor, mas é isso que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim nesse trabalho? O que o Senhor quer de mim nesse empreendimento que eu estou começando? É isso mesmo? É por esse caminho? Essa faculdade aqui é que o Senhor quer de mim mesmo? Né? São poucos os que vão realmente, que pegam suas sementes, né, e perguntam: Senhor, é essa semente mesmo que o Senhor quer que eu plante? É desse jeito mesmo? Né? E são poucos os que, pelo menos, que têm a humildade de até Jesus e perguntar se aquela semente ali é que Ele quer, pelo menos. Mesmo que a pessoa ainda por si, ainda vai pegar aquela semente que é boa, mas ainda vai por ela mesma, né, de certa forma, no lugar dela, no espaço dela, naquele cantinho isolado dela, do humano dela, plantar, né? Plantar.
E aí tem as mínimas das mínimas ainda, que são aquelas que não vão querer nada para si, que vão trabalhar com o dono do reino, né? Que vão querer trabalhar junto com ele, com o mesmo interesse dele, no mesmo campo de ação dele, atuar onde ele quer atuar, da forma que ele quer atuar, né? Esvaziando de si mesmo, né? Não querendo nada para si, né? Então é um processo, né? Eu convido aos que foram chamados a trabalhar com o mestre, a não desapontá-lo, né? A não querer sair fora disso, sabe? Porque o Senhor, com esses poucos que se disponibilizam, ainda assim, esses poucos colhem abundantemente por causa da entrega e colhem para todos os outros, para o bem de todos, para a salvação de todos, porque como a pessoa sai de si, então ela não tem aquela visão pensando na própria salvação, ela pensa na dimensão divina, e Deus quer atingir a todos, entende? E depois tem o trecho de 12 de fevereiro de 1906, ó. As virtudes nos fazem chegar a certa altura, na divina vontade não há limites. Interessante nessa questão de não há limites, que a gente meditou sobre isso ontem, sobre a questão da confiança, né? Sobre a questão de que não tem fim, é algo que você entra ali, um mistério que não tem fim, que é infinito, que a vontade divina é infinita, não há limites para ela. Então vamos ver que o Senhor vai continuar falando conosco, né? Encontrando-me em meu habitual estado, sentia-me toda oprimida pela privação de meu bendito Jesus. Então, quando veio, me disse: minha filha, todas as virtudes nas criaturas fabricam um muro de determinada altura. Olha isso. Já estou imaginando aqui, né? Para a gente entender. Um muro, né? Mas o muro da alma que vive na vontade divina é um muro tão alto e profundo. Então, no mesmo modo que ele é alto, assim, né? Ultrapassando os céus, vamos dizer assim, bem alto, ultrapassando nossa altura, o que a gente alcança. O mundo, né? Pensa aí no maior torre que há no mundo, na maior montanha. Esse muro é muito maior que isso. E ao mesmo tempo ele é profundo. Quer dizer que está bem fincado na terra, no mais profundo, né? Não se encontra nem a profundidade, nem a altura, tá vendo? Não. É tão profundo que não tem como você abrir, cavar a terra e até achar o central, o ponto final onde que ele está, né? Ao mesmo tempo, como não tem como se medir a altura, porque por isso que está falando que a divina vontade não há limites, é justamente por isso. E é todo de ouro puro e maciço, tá vendo? É o melhor, né? Não sujeita a nenhum infortúnio, né? Indestrutível. Porque estando esse muro no divino querer, olha que legal. Isto é, em Deus, o próprio Deus o conserva, tá vendo? Não é poder humano, não é força humana, não sou eu. Eu não posso por mim mesma erguer um muro desse ou sustentar esse muro. Quem sustenta a gente, quem nos conduz é Deus. Ó, porque estando esse muro no divino querer, isto é, em Deus, o próprio Deus o conserva. E contra Deus não há poder que valha. Olha isso. Contra Deus, ó, e contra Deus, né? Quem como Deus, não há poder que valha. Estava até eu estava meditando sobre essa questão as pessoas dão muito poder pro demônio, né? A gente sabe que ele tá aí, a gente sabe de tudo isso, a gente não nega isso, não nega que ele é muito covarde, que ele é malvado, né? Que ele é cruel, a gente não nega nada disso. Só que às vezes, né, na realidade nossa assim, de caminhada, e muitos vão se identificar. Na igreja mesmo, grupo de orações, né, posso falar da experiência que eu tenho assim, de ver muito negatividade nesse sentido, sabe? Que às vezes se fala muito do demônio, mas não se fala do Deus poderoso, Salvador, misericordioso, vencedor, né? Como São Miguel grita forte, né? Quem como Deus?
Não se fala muito nesse Deus que, como está falando aqui, não há poder que valha, né? Não há poder que derrube essa onipotência, essa onisciência, essa onipresença, essa potência toda que é nosso Deus amado, né? O mal, quem é o mal, né? Quem é o inimigo de Deus, né? Ele só pode ir até onde a divina vontade permite ele ir, né? Entendeu? Então, tipo assim, ele tá sobre isso também, ele se curva para isso também. Quem é ele, né? Então, e ele mente muitas às vezes para as pessoas que quer parecer assim um bichão muito maior, muito maior, muito maior. E interessantíssimo, porque antes de começar a meditação, eu estava meditando sobre o que nós conversamos na escola não, no grupo hoje. Aí tá meditando sobre essa questão do demônio, eu tô assim, gente, o demônio engana muito, engana muito. Porque por que ele engana os bons? Porque a vontade humana, né, fica meio que escondida ali, sabe? A vontade humana fica quietinha ali e ela financia também o mal, né? Ela fica te convencendo de que o demônio é uma coisa horrorosa para você também não ver a vontade humana. Então, o ser humano caminhando nessa ignorância, né? Os ignorantes e bons, vamos dizer assim, mas caminha na realidade de ser bom e mal. Você já reparou? A gente é a coisa de cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar, ser bom, ser mal. Se você peca, você é contra Deus, então você se torna inimigo de Deus porque pecou. Aí você pede perdão, se confessa. Aí a partir daquele momento você é o filho pródigo, você foi acolhido e foi muito amado. Só que aí quando você volta para a realidade do pecado, você de novo vai lá e age contra Deus. Depois recebe o amor dele de novo. Entende? É muito amado, é muito perdoado. Então, recebe essa bondade divina de novo. Porque é a sua bondade que te faz ir te pedir perdão, né? Não é sua bondade. É a bondade dele que te moveu. Mas aí você põe aquela força em você, aquele amor, aquela consciência, porque você também não peque mais. Mas aí você vai e peca de novo. E assim por diante. Entende? E a gente fica mantido nessa realidade. Muitas das vezes a gente fala assim, é culpa do demônio. É culpa do demônio que me tenta demais. Mas é uma vontade humana que está ali, ó, sendo alimentada pelo vício, pela paixão. Se você não corta a paixão, fica difícil. Aí, sabe onde o inimigo se assusta? Sabe as atitudes assim que eu posso falar de mim? Que faz o demônio assustar quando ele percebe que a pessoa fica esperta, é quando a pessoa começa a entender como que Deus a ama e percebe, nossa, eu não posso maltratar quem me ama tanto, Deus me ama demais. Aí a pessoa também não fica naquela realidade da culpa, sabe? Porque tem gente que quando peca, fica assim, nossa, Deus não vai me perdoar, nossa, eu sou ruim demais. A pessoa fica assim, nossa, eu sou miserável demais, nossa. A pessoa já se conforma com aquele estado, sabe? Eu vou ser sempre miserável nessa terra, né? E fica nesse sentimento e não percebe que Deus é maior do que aquela miséria dela, que ela precisa confiar em Deus, que ela precisa pedir mesmo, clamar a Deus, né? Para dar força para ela, para dar o suporte para ela, tudo que ela precisa para ela amar mais, que é Deus que dá o amor para nós. E a pessoa precisa pedir esse amor, precisa fazer aquele propósito. Não, eu quero amar a Deus. Como eu quero amar a Deus, eu não vou ter tempo nem para pecar. Se você for olhar, se você ocupar de Deus, de amar Ele, você não peca. A partir do momento que a pessoa quer amar a Deus, ela quer amar a Deus, pronto. Mas não é aquela coisa assim, eu quero amar a Deus e pronto, eu não peco mais. Não. Você vai começar a buscar o que quando você quer amar a Deus? A vontade de Deus. Quando o ser humano começa a acordar para essa realidade, aí o bicho fica bravo. Porque é o ponto, né, que o homem começa a se libertar, né, do seu próprio eu, que diz, você é sempre miserável, não tem jeito, então que Deus não te ama, que é impossível para você alcançar. Esse muro alto, né, esse muro alto aqui, a pessoa pensa que é no sentido de que não, tem que ser igual um São Francisco de Assis, tem que ser igual uma Santa Teresinha, não é para mim não, casado, não é para minha mãe, não é para minha tia, não é para minha avó, não é para meu filho, não é para mim
estudante, universitário, professor, médico, não é para mim, é para um São Francisco que larga tudo. Aí a pessoa não entende que o largar tudo pelo reino é você largar a vontade humana, você largar os seus apegos, você largar de fazer as suas próprias escolhas, as suas opiniões e buscar a bondade de Deus. Esse muro alto é a vontade divina, não é vontade humana, é a vontade divina. Quando as pessoas começam a pensar na vontade de Deus, começa a pôr isso acima de si mesmo, ela já tem muito mais força para conseguir, né, lidar com o mal. Então elas não ficam muito essa coisa toda com o demônio, não fica não. Pelo menos assim, eu não era assim, mesmo fora, ainda não na divina vontade, assim, mas não ficava aquela coisa também com o demônio, assim, não. Porque aquela frase de São Miguel sempre repercutiu no meu coração, sabe? Quem como Deus? Quem como Deus? Né? Então eu sempre sabia que ele era maior, que tudo, entendeu? Aí eu descobri uma inimiga cruel que estava dentro de mim, não fora. A vontade humana. Eu descobri essa inimiga depois. Entendeu? Essa inimiga silenciosa. Ela tá comendo lá, alimentada pelas paixões, pelas concupiscências. E você vê que ninguém fala dela ainda. Não é conhecida, né, por muitos, né, pela maioria. Né? Agora que Deus está despertando, né, o povo para essa realidade, né, fez tudo numa ordem para despertar mesmo as pessoas para essa realidade, né? E é isso. Então, contra Deus não há poder que valha, tá? Quem como Deus? Quem como Deus, né? E a alma, enquanto vive nesse querer divino, olha só. Só que essa força toda é para a alma que vive na divina vontade, porque ela não apoia em si mesma. A gente vivendo por si mesmo é sempre miséria, 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 é muita queda, é muito difícil, é muito difícil. Essa força que nos sustenta ao ponto da gente vencer qualquer paixão, qualquer dificuldade, qualquer coisa que possa se opor a Deus, que no caso a vontade humana se opor a Ele, é viver a vontade divina, no divino querer. Porque essa segurança é divina, a gente não pode nada por nós mesmos. Então a alma, enquanto vive nesse querer divino, ela é revestida por uma luz toda semelhante à daquele em que vive tanto, que até no céu resplandecerá mais que todos os outros e será para os mesmos santos ocasião de maior glória. Ah, filha, pense um pouco que ambiente de paz, de bens, contém a única palavra vontade de Deus. Só da pessoa acordar para essa realidade aqui, ó, vontade de Deus, isso já tem um bem enorme. Vontade de Deus, sabe? Às vezes dá vontade de fazer uns slogans, de fazer placas, sabe? Pôr nos lugares públicos, sabe? Lá no Congresso, nos hospitais, em todos os lugares, assim, vontade de Deus. Vontade de Deus não é. O homem precisa começar a acordar para a vontade de Deus. A vontade de Deus tá aí, tá gritando, tá gritando aí, ó. Vontade de Deus, né? Porque sempre esteve, né? O mundo todo. Se não fosse essa divina vontade, a gente não estaria aqui. É a vontade de Deus, tá na hora de pensar na vontade de Deus. O homem tá muito abatido, com medo, assustado, muito apoiado em si mesma, né, em opiniões. Tem gente que põe sua fé em partidos políticos, tem gente que põe a sua fé lá no sua academia, no seu bem-estar, na sua vida natureba, né, vamos dizer assim, buscando as coisas natural para ficar bem. Tem gente pondo sua paz no dinheiro, nos seus investimentos, na sua casas em diversos lugares que a pessoa tem, que a pessoa, né, fica ali se sentindo assim, seguros, humanos. Tem gente que tá pondo a sua segurança em carro, tem gente que tá pondo sua segurança em diversas situações. E quantos não entendem que isso não adianta? Isso aí é uma areia que você vai escorregar a qualquer hora, assim,
uma areia em uma ladeira, sabe? É igual a pessoa que sobe uma ladeira cheia de areia. A pessoa escorrega, 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 escorrega e insiste em ir. Não. É a vontade de Deus que está faltando. A alma, com o único pensamento de querer viver nesse ambiente, já se sente mudada. Sente um mar divino que a investe, sente perder seu ser humano, sente-se divinizada. Então é ação divina nela, não é mais humano. De impaciente se torna paciente, porque recebe a paciência divina. De soberba, humilde, dócil, caritativa, obediente. Em suma, de pobre se faz rica, tá vendo a maior riqueza? Todas as outras virtudes surgem para fazer coroa a esse muro tão alto que não tem confins, porque Deus não tem confins. A alma fica perdida em Deus e perde seus próprios confins e adquire os confins da vontade de Deus. Tá vendo só? Maravilhoso, né? Maravilhoso demais, 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 demais. 23 de fevereiro de 1906. Como Jesus ficou pregado na cruz, na vontade do Pai. Esta manhã estava pensando em Nosso Senhor, no momento em que o pregavam na cruz, eu estava compadecendo, e o bendito Jesus me disse: minha filha, não foram só as mãos e os pés que foram pregados na cruz, mas todas as partículas de minha humanidade, da alma e da divindade ficaram todas cravadas na vontade do Pai. Porque a crucificação foi vontade do Pai, por isso fiquei todo em sua vontade, pregado e transmutado. Isto era necessário, porque que coisa é o pecado se não retirasse da vontade de Deus? De tudo o que é bom e santo que Deus nos deu? Crer por si mesmo algo e ofender ao mesmo Criador? E eu, para reparar esta audácia e esse ídolo próprio que se faz a criatura de si mesma, quis perder de todo a minha vontade e viver da vontade do Pai, à custa de grande sacrifício. Olha só isso aqui, que é exatamente o que a gente está falando aqui, né? Tudo confirmando, né? Tudo completando. Que a pessoa, como a gente foi falar aqui, ela se enche de si mesma, da própria opinião, querendo seguir as suas próprias ideias, né? Ela cria ali, igual aquilo que a gente falou do terreno, a pessoa ali querendo criar o seu mundo ali, do seu jeito, né? Plantando o seu joio ali, é justamente uma idolatria. A idolatria do ego. A idolatria do eu. O eu da pessoa é tão importante que não importa se ela tem que passar por cima dos outros, não importa se para isso ela precisa pisar num monte de gente para ela conseguir alguma coisa, porque o eu dela é como se a gente justificasse o mal, dizendo assim: eu posso praticar o mal quando eu preciso cuidar do meu eu. Entendeu? Eu posso praticar o mal quando eu precisar de preservar a mim mesma. Entende? A pessoa quer se safar, a pessoa quer se defender, a pessoa quer se proteger, a pessoa é idólatra de si. E a pessoa tem tanta preocupação com o seu bem-estar que ela coloca isso acima de qualquer outra coisa, entende? Porque ela pensa assim, que eu mereço primeiro ser amada. Eu mereço primeiro me amar, porque se eu não me amar, eu não amo ninguém. Não é tipo assim? Tem muitos coaches, né? Eu acho que esse é o nome. Falam muito isso. Você precisa primeiro se amar para amar. Você precisa... Essa coisa do amor próprio, do auto... Como é que fala? Eu esqueci agora. De se você autoafirmar, sabe? Autoestima, sim. Você tem que cuidar da sua autoestima. Você tem que estar por cima. Se você não estiver bem, como você vai estar bem? Então, a pessoa preocupa tanto em se ornamentar, se enfeitar, para ela poder sair bem, se sentir bem na rua, para poder rir para todo mundo, para ficar feliz. Ela precisa primeiro se vestir bem, ela precisa usar os melhores perfumes, ela precisa estar sempre muito arrumada, no caso da mulher, muito maquiada, muito bem apresentável, para ela passar uma boa imagem no trabalho dela.
E é muito aquela coisa de se autoafirmar. Para mim causar uma boa impressão no outro, primeiro eu preciso me vestir bem, eu preciso falar de uma certa forma, tudo baseado em impressões humanas. E dentro do mercado de trabalho é assim. Quantas formações de mercado de trabalho que eu passei, que de RH, essas formações que a RH dá, e eles pegam muito nesse ponto aqui, da gente que você tem que estar bem com você mesmo, para trabalhar bem, para o seu ambiente ser harmonioso. Aí, de certa forma, eles ficam falando muito sobre atrair energias positivas para você e para os outros. Aquela coisa muito assim, tipo assim, eu vivo na função de parecer ser alguma coisa, mais do que ser. Eu preciso demonstrar que eu sou. Talvez a pessoa por dentro está destruída, está com depressão, está passando por situações em casa que ninguém sabe. A pessoa por dentro ela está super mal, mas por fora ela precisa estar com aquela vestimenta para ela tentar, com aquilo ali, buscar uma força, sei lá, para se reafirmar, para conseguir algo positivo, para conseguir viver. E a pessoa vive sempre do olhar sobre o outro, sabe? Esse olhar sobre mim, sobre o outro, que é aquilo que eu busco, eu me avalio avaliando como o outro vai me ver. Então eu preciso ficar bem para que o outro me veja, me elogie, para me dar uma satisfação. Eu preciso ganhar isso. Se eu não ganhar esse elogio, se eu não ganhar essa satisfação, eu preciso desse gosto para me conseguir cada dia viver. A pessoa fica, a pessoa se coloca tanto nessa dependência, nesse olhar para a criatura, sabe? Que é muito difícil, gente. É muito difícil isso. E a sociedade incentiva isso, a psicologia incentiva muito isso, do amor próprio. A pessoa começa também a idolatrar muito a si mesma. Tem pessoas que idolatram a saúde. Eu não falo de você seguir uma ordem médica e fazer uma fisioterapia. Eu não tô falando daquilo, não tô falando daquilo que é exagerado, que a pessoa busca, que lá no fundo ela quer ser vista, sabe? A pessoa quer fazer academia para ficar musculosa, para chamar uma mulher, no caso, chamar a atenção dos homens na rua, para os homens mexer com ela, porque receber as buzinadas na rua dá como é que chama aquele hormônio que dá na gente, que eu esqueci o nome, mas isso produz algo bom, que faz a pessoa sentir um bem-estar muito grande. Então o fato dos homens mexer na rua, para muitas mulheres, isso deixa elas bem, porque às vezes o marido não se importa muito, né? Então elas se justificam em cima disso também, de uma carência. O mundo fica numa carência, no mimimi muito grande, gente. Ninguém quer lidar com suas próprias dores, trazer para a luz. A pessoa pega a sua dor e se fecha dentro da escuridão do seu próprio eu e fica ali alimentando aquele verme miserável, né? Eu falo porque eu tive essa fase, sabe? É bom eu trazer isso aqui para ajudar. Tive essa fase também que para mim era muito importante ser vista, sabe? Era muito importante sair na rua e receber as buzinadas, né? Por mais que o que eu falava que ficava bravo, mas lá no fundo a gente sente um gosto, sentia pelo menos esse gosto de ser elogiada, de sentir assim que tem alguém que me vê, que tem alguém que me acha bonita. Eu tinha essa coisa de querer me sentir bonita, mas meu me sentir bonita era os outros me vendo e me elogiando, e me olhando, e me notando. E muitos jovens, né, principalmente as mais jovens, não, mas tem mulheres mais velhas também que são assim, que não abrem mão disso mesmo, que meu Deus, é bom trazer essas realidades pra gente não é julgar, né? A gente também não é cego, né? Mas é trazer essas realidades na nossa meditação pra gente pedir por essas nossas crianças, né? As crianças que estão nessa ignorância, pobres crianças, que Deus vê tudo como suas pequenas crianças, muitas rebeldes, e que Ele ama, que Ele deseja, que Ele quer chamar para a vida, quer chamar para a pessoa para despertar. Acorda, sai desse cativeiro. Você não foi feita para isso, você foi feita para um propósito maior. É o meu amor, né? A minha vontade. Eu tenho algo para você muito maior do que isso que você tem como ídolo. Me dê isso não é nada, me dê. O que eu tenho para te dar supera qualquer coisa humana. Você pode pensar na coisa mais maravilhosa da terra, você não vai comparar ao do que é o amor de Deus. Você ser amado por Deus é a melhor coisa que existe. Você
todo mundo é amado, mas nem todos têm consciência. Você ter essa consciência, sentir esse amor, absorver esse amor, viver dentro desse amor, não tem coisa melhor. Mas para conquistar isso também é à custa de sacrifício. Ela fala aqui, ó. Ela fala: quis perder de toda a minha vontade e viver da vontade do Pai à custa de grande sacrifício. Precisa desse nosso sacrifício, essa nossa, da gente entregar essas vontades humanas aí, opiniões, coisas, os ídolos, sabe? Né? Deixar esses ídolos ser quebrados, demolidos, destruídos, eliminados, para que nossa alma possa se acender à divindade. É necessário o sacrifício de morrer para si mesmo, sabe? Não importa se vai acabar as buzinadas nas ruas, sabe? Para você, se ninguém vai te enxergar mais. Vai chegar todas as outras e você não vai ser mais vista. Importa que você seja vista por Deus. Esse é o olhar que você tem que procurar atrair. Esse é o olhar que eu descobri que eu preciso atrair. E fez a grande diferença na minha vida. Muita, 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 eu falo. Nem precisei de psicólogo. Quando eu descobri que Deus me ama, acabou a necessidade de psicólogo, gente. Quando eu descobri que eu sou amada por Deus, acabou esse sentimento de inferioridade, essas coisas que eu fui criando, que eu fui alimentando dentro de mim para me justificar, para me fazer de vítima. Acabou. Quando eu descobri que tem um homem maravilhoso, lindo, né, que se fez homem por mim, que morreu por mim, e que me vê, e que me olha, e que me aceita como eu sou, que me quer desse jeito, que me fez assim pequena, delicada, desse jeitinho, e que me quer assim. Acabou esse sentimento de, sabe, que eu tinha comigo, esse olhar que eu tinha sobre mim mesma. Acaba tudo isso quando a gente passa a mirar o alvo certo, sabe? O olhar que você tem que ter, o único olhar que importa é o olhar de Deus sobre você. É esse olhar. É esse olhar. Queira atrair esse olhar. E é só você dizer fiat para Ele. É você amá-lo. Sabe? A gente não pode dar nada. Cada dia eu descubro isso. A gente não pode dar nada. A gente dá o que Ele dá. Então queira dar o que o Senhor quer que você dê. Peça a Ele para te dar o que Ele quer que você dê para Ele. É isso. Correspondência, sacrifício, morte para você mesmo. Esse mundo passa, o seu corpo, né? Esse corpo que você tem aí, que é templo do Espírito Santo, mas ele vai passar pelas mudanças do tempo. Ele vai ter as reações, os efeitos da natureza humana. Entende? Uns mais que outros, menos que outros, mas todos passam pelo processo. Vem as complicações na saúde, vem as varizes, vem as estrias, né? E tudo também fruto do sacrifício, no caso das mulheres, a maternidade, que traz também esse sacrifício de você não ter mais aqueles seios, né, bonitinho do jeitinho que era antes, cai tudo, não é? Você sente o efeito do sacrifício. Uma mãe, gente, uma mãe é um ótimo exemplo de sacrifício, não é? Já pensou se a mãe pensasse só não, eu tenho que manter meu silicone aqui no jeito, não posso ter filho não, né? Como é que eu vou amamentar? E a mãe esquece de si mesma, porque aquela criança ali precisa dela e ela é mais importante, aquele ser que ela tem, que Deus deu para ela cuidar. Isso é sacrifício. Você entender que tem o outro que precisa de você. Então você tem o Deus que te chama, que é o amor. Ele quer ter a primazia dentro de você. Então quebre esses ídolos, rompe com essas cadeias. Se você não consegue, entenda uma coisa, é Ele que dá essa graça para você, mas você tem que ter o seu sim, tem que ser verdadeiro, tem que ter disposição, entendeu? Vai doer, dói muito, mas vale a pena, vale a pena, vale a pena, porque quem vai te dar essa graça é Ele, e Ele vai mandar cruzes, Ele vai mandar situações, desapontamentos, testes para você conseguir, entendeu? Isso tudo é amor sendo derramado para você, tá? Isso é a vontade do Pai, ó. A vontade do Pai sendo derramada abundantemente, acontecendo na sua vida. A vontade de Deus é que Deus seja o primeiro mesmo e o único bem da sua alma.
Ah, mas o mundo não fala assim. Ah, mas eu saí da minha casa e vou me sentir mal porque eu vou ver as outras pessoas e eu vou. Para com isso. Para com isso. As outras pessoas é igual a gente, é tudo um bando de nada. Um bando de criancinhas. Criancinhas que estão aqui para viver o amor, para serem amor. Então você vai rezar por elas para que elas também sejam amor, vai dar exemplo, vai dar testemunho, vai evangelizar, vai falar do amor na sua vida que te transformou, vai falar desse amor, vai comunicar esse amor. Amor. Amém? Vamos encerrar e depois a gente dá continuidade. Obrigada, Senhor, por essa meditação. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelas tuas graças, Senhor. Obrigada por esse domingo abençoado, Senhor, por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Que a tua divina vontade reine hoje e sempre, Senhor. Receba o nosso amor, nossa gratidão por tudo que o Senhor faz e realiza, Senhor. O Senhor merece todo o amor. O Senhor é muito bom conosco, Senhor. O Senhor sempre se move e derrama amor em nós. Obrigada, Senhor. Às vezes a gente não sabe agradecer, Senhor, mas mesmo nessa pequenez, receba a nossa gratidão, Senhor. Gratidão, gratidão, gratidão por tanto amor por nós. Por tanto sacrifício, Senhor. Toda essa bondade que o Senhor manifesta no nosso meio. Obrigada pela tua divina vontade. Obrigada, Senhor Jesus. Que seja tudo para a tua glória, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiat, fiat, fiat.